Em seguida, a senadora Thaídes e, na sequência, a senadora Gleisi Hoffmann. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, como nós temos aqui um quórum pequeno, eu queria fazer a saudação a todas as senadoras, Ana Amélia, Gleisi Hoffmann, ao Telmário Mota, a Vanessa, que acabou de falar aqui agora, meus dois colegas aí, deputados federais da Bahia, deputado Bacelar, que chega também pela primeira vez aqui no Congresso Nacional, e o Tony Brito, dois amigos baianos, e agora também o senador José Medeiros, lá de Mato Grosso. Eu venho, senhores senadores, senhora senadora da Bahia, e começo por agradecer ao povo baiano que nas urnas de 5 de outubro nos deram uma vitória consagradora para o Senado. E chego aqui com muita responsabilidade e também com muitos compromissos de várias reuniões e vários entendimentos na construção de um projeto que vou procurar desenvolver no Senado com toda dedicação e com todo esmero. Agradecer, além do povo, a toda a classe política que nos acompanha, os vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, deputados federais, estaduais, a aliança que fizemos com o governador Jacques Wagner, hoje ministro da Defesa, com o atual governador Rui Costa, com a presidente Dilma, agradecer também o apoio decisivo que tivemos lá do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e chegamos com essa convicção de que teremos aqui que desenvolver um trabalho por aquilo que nós acertamos. Vou começar, inclusive, com a proposta da modificação do fator previdenciário defendido aí pelo senador Paulo Paim, pela reforma política, pela reforma tributária, super importante para os estados e municípios, que envolve também o pacto federativo, a reforma do Código Penal, que a população brasileira clama por isso, e, sobretudo, porque aqui, nesse mandato, que eu espero ter saúde e força para desenvolver durante os 8 anos, trabalhar por uma coisa que vai ser motivo de várias discussões, e voltarei a essa tribuna quantas vezes foram necessárias para defender a questão da água, das nascentes, dos rios tributários, dos afluentes, de todo o Brasil. Mas, acima de tudo, é um dos rios mais importantes do Brasil e para a nossa região, a região do Nordeste. Eu me refiro aqui ao Rio São Francisco, chamado anteriormente pelos índios de Opará, que na Bahia se chamava Rio dos Currais, e eu recebi um livro que me foi encaminhado por um grande amigo que me é muito caro e uma das figuras mais importantes do Ministério Público de Minas e também do Brasil, que está aqui no Conselho do Ministério Público de Minas, o doutor Jarbas Soares, que está aqui conosco, sentado na tribuna, o doutor Ciro também Soares, e ele me mandou uma dedicatória, presidente, inclusive errando na dedicatória, me chamando de governador, era vice, ele errou. Mas eu vou ler aqui a dedicatória do Ministério Público, do chefe do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Diz o seguinte: governador Otto Alencar, o outrora formoso, piscoso, caudaloso e generoso rio São Francisco, que tanto orgulho e alimento trouxe aos ribeirinhos e, em geral, ao povo brasileiro, vai se tornando, como dizia Drummond, sobre as montanhas de Minas, apenas um retrato na parede, ou uma bela obra como essa, como esse livro, guardada para as próximas gerações por Alain Tomé. O rio clama por nós, pede socorro, morre numa rapidez inimaginável. E é verdade. Senador Alencar, já é tarde, mas diz o ditado popular, antes tarde do que nunca. Vamos dar as mãos e lutar pela revitalização
no último suspiro do Rio São Francisco. Conte com Minas Gerais, Ministério Público, com admiração e esperança, Jarbas Soares. Está ali sentado, Ministério Público, que trabalhou muito em Minas Gerais, inclusive fez um trabalho associado com o governo de Minas e mostrou que é possível, perfeitamente possível, com poucos recursos, revitalizar o Rio São Francisco. Esse trabalho foi feito no rio que divide a Bahia com Minas Gerais, que é o rio Carinhanha, que hoje tem um rio bonito, formoso, que tem hoje as suas matas ciliares preservadas e livre da poluição e livre da erosão e do assoreamento. Só para que se tenha uma ideia, os senadores e as senadoras, o Estado de Minas Gerais, onde nasce o Rio São Francisco, na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, esse rio é formado praticamente 75% das suas águas no estado de Minas Gerais, por várias bacias de rios tributários ou afluentes. O principal deles é o Rio das Velhas, que talvez seja o mais caudaloso de todos os rios das Velhas, mas hoje é um rio que tem problemas seríssimos, como erosão, desmatamento de matas ciliares e também muito poluído por uma série de municípios que ainda não têm o tratamento adequado do esgoto. Belo Horizonte tem, mas a partir de Belo Horizonte não tem, e aí ele já chega ao São Francisco altamente comprometido por toda a parte de esgotamento sanitário que não é feito nessa localidade. Chegou aqui uma grande amiga minha, a senadora Alice da Mata, que eu tenho uma admiração e um apreço muito grande, uma senadora que honra a Bahia, como honrou quando foi prefeita, enfim, em todas as suas ações políticas, eu cedo a ela uma parte. Presidente, senhoras e senhores senadores presentes nessa sessão, temos aqui a presença de 2 deputados federais pela Bahia, assistindo a este primeiro pronunciamento do senador Otto Alencar, que, na verdade, é um motivo de grande alegria para nós, para mim, para Pinheiro, que estejamos hoje com a presença do senador Otto Alencar nessa casa. O senador Otto Alencar foi nosso grande parceiro da campanha de 2010, né, na chapa que nos elegemos, eu e o senador Pinheiro, ajudou a construir a nossa vitória, ajudou não só com o seu voto pessoal, mas com a força de sua militância política na Bahia, um dos mais destacados líderes políticos do nosso Estado. O senador Otto Alencar já passou por todas as posições, ou pelo menos pelas posições políticas mais importantes do nosso Estado. É médico, começou a sua vida e se fez conhecido no nosso Estado por seus trabalhos profissionais de médico. Não há cidade que se chegue na Bahia, de norte a sul, leste a oeste, que não tenha um seu paciente, que ele consertou uma perna, um braço, uma mão. Quando nós descemos de qualquer avião para uma campanha ou uma visita à cidade, logo se apresenta um ex-paciente do senador Otto Alencar, sempre muito emocionado. Não há cidade do nosso Estado em que um amigo do senador Otto Alencar, seja ex-paciente, seja colega de trabalho, não se apresente imediatamente. E médico que paciente recebe com alegria, sem dúvida nenhuma, é um médico de qualidade. Começou a sua carreira política não muito jovem, começou a sua carreira política depois de já ter o seu nome feito em sua região, em todo o Estado, como médico e como profissional. Foi deputado estadual brilhante, foi presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Contas dos municípios, onde esteve durante muitos anos, até que foi requisitado pelo governador Jacques Wagner, que sempre diz que buscou, do lado de lá, o seu melhor jogador. E nós
nos beneficiamos de sua presença no nosso, digamos assim, na nossa aliança política em nosso Estado. Ele é bom jogador da política e bom jogador também no futebol. Apesar de torcer pelo time adversário, é um torcedor apaixonado pelo seu time e um companheiro de jornada política, de lutas políticas, dos mais importantes, tanto pela forma aguerrida como se coloca em cada causa, mas também pela forma companheira, divertida, em que ele sempre promove a nossa convivência. Portanto, para nós, para mim, para Pinheiro, que nesses anos tivemos, depois da campanha, a chateação de não ter Otto no avião, já que a lei não permite que o vice viaje com o governador. E ele sempre foi o fator de agregação e de divertimento da nossa chapa. E agora, poder conviver aqui, e eu tenho certeza que isso vai fazer com que a Bahia firme-se muito mais forte no cenário federal, porque contamos nós com a sua disposição de luta e a sua disposição sempre também de buscar a agregação, a concordância, as posições por consenso que a presença de Otto nos garante. Portanto, eu, especialmente, fico muito feliz de poder tê-lo como companheiro e como parceiro desta honra que é para todos nós, para mim, para Pinheiro e para o senhor, representar nesta Câmara Maior o nosso Estado, a razão de ser da nossa vida política. Muito obrigada. Obrigado, senador Alice da Mata. A exemplo dos outros senadores, vou dar uma tolerância de 5 minutos. Pois é. Permite uma parte, senador? Pois é, pois não, senador. Meu vai ser muito rápido, mas eu já tinha pensado em lhe fazer uma saudação depois dessa intervenção da senadora Alice e fiquei mais animada. Não conhecia todas essas características e sua trajetória. Só faltou aí professor assistente de ortopedia da universidade e também professor de capoeira. Muito bom, de capoeira, muito interessante. Todo baiano bom tem que jogar capoeira. Então temos que lhe respeitar muito aqui. Mas, senador, eu queria também, em nome da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, dar a saudação a Vossa Excelência nessa casa. Seja bem-vindo. Tenho certeza que sua trajetória, sua experiência e suas propostas enriquecerão muito o debate aqui no Parlamento. A gente já tinha referências a respeito de sua pessoa, também o resultado na eleição da Bahia, com a eleição do nosso governador Rui Costa, também as palavras do nosso ex-governador e atual ministro da Defesa, Jacques Wagner, sempre vieram corroborar aí para esse seu currículo que a senadora Alice acabou de nos relatar. Então, seja muito bem-vindo, conte conosco e tenho certeza que a sua pessoa enriquecerá muito aqui os debates no Senado da República. Agradeço, senadora, e como estava, voltando ao assunto que será debatido aqui, eu quero colocar isso como prioridade do meu mandato sobre o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, como falava, presidente, ele é formado praticamente 75% dele, das suas águas, no estado de Minas Gerais, por várias bacias. O Rio das Velhas, que é o mais caudaloso, mais importante, o Rio Paracatu, também com problemas de erosão, de contaminação, o Rio Paraupeba, o Rio Pará, o Rio Abaeté, vários rios da bacia do Rio São Francisco. Eu trago aqui o mapa da estimativa de erosão na bacia do Rio São Francisco, no estado de Minas, que está aqui. Essas marcas todas escuras são marcas de grande erosão no Rio São Francisco. Não só da parte de contaminação por esgoto, que não tratado, como desmatamento das matas ciliares do Rio São Francisco, erosão, assoreamento, uma série de dificuldades enfrentadas pelo Rio São Francisco, que chega na Bahia, como eu falei antes, na divisa da Bahia com o Rio Carinhanha. E aí entra na Bahia e recebe na margem esquerda o Rio Corrente e o Rio Grande, que também tem como afluente o Rio das Ondas. Mas, a partir daí, nós encontramos no nosso estado uma situação que chama muita atenção. E é o motivo, e deve ser o motivo, de que o governo federal, através da Codevasp e
é uma coisa tão importante que eu achava, inclusive, que o governo federal, a partir dos ministros responsáveis, deveriam estabelecer no Brasil, com a crise que já aconteceu agora em São Paulo, com falta de água em São Paulo, que é uma coisa que chamou a atenção do Brasil, o maior estado da federação não ter feito um planejamento de abastecimento de água. No Nordeste, no nosso estado, nós fizemos isso ao longo dos anos, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, faltando água, e se fala somente, absolutamente, em transposição de bacias, só se fala absolutamente em fazer, de alguma forma, a transposição, e não se fala na recuperação e revitalização das nascentes. A primeira vez que a nascente do Rio São Francisco secou na Serra da Canastra foi agora, no ano de 2014. Secou a nascente do Rio São Francisco, no estado de São Roque de Minas. Portanto, é uma gravidade tão grande o governo não voltar às vistas para a questão das nascentes e da recuperação dos afluentes, que se não fizer isso, de nada valerá, daqui a pouco eu concedo a parte ao senador Walter Pinheiro, de nada valerá a transposição do Rio São Francisco. Se não tiver água, de nada valerá. Só na Bahia, na margem direita do Rio São Francisco, nós temos 4 rios que hoje só existem na lembrança. São caminhos de areia. O Rio Paramirim, o Rio Verde, o Rio Jacaré e o Rio Santo Onofre. Todos esses rios, eu, jovem, passei e via correr 365 dias por ano. Hoje são caminhos de areia, só para que se observe a gravidade da questão. A barragem de Sobradinho, prezado amigo Walter Pinheiro, que deveria estar agora com 40% da sua capacidade, está com 18% da sua capacidade, diminuindo, chegando a 30% apenas a geração de energia. Todas elas, as hidrelétricas juntas, elas devem produzir, na sua maior capacidade, em torno de 8.000 megawatts. Deve estar produzindo agora 30% disso, e é uma crise que ninguém pode mensurar. E mais, essa questão é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo, sem nenhuma providência do que chama a atenção de todos nós, que é a recuperação das nascentes e dos rios tributários. Eu tenho uma admiração muito grande por um religioso que eu conheço e sei a sua luta, o bispo da Barra do Rio Grande, Dom Luiz Capel, que fez um trabalho e fez, inclusive, greve de fome na defesa do Rio São Francisco, na época da transposição, e ele me chama sempre a atenção disso. Não está se olhando para a recuperação das nascentes dos rios tributários. Eu vou ceder aqui a parte ao senador Walter Pinheiro e ao senador Antônio Carlos Valadares, lá do estado de Sergipe, e o Rio São Francisco divide Sergipe e Alagoas. De um lado, Propiá, do outro, Penedo, né, e Barra Grande, ali, aquela área que eu já andei por ali conhecendo bem. Senador Otto Alencar, primeiro, minha satisfação em tê-lo aqui conosco e, ao mesmo tempo, né, já estreando, portanto, que era uma das preocupações de muita gente, como é que Otto vem? Tá dizendo, não, Otto, quando estrear aqui, já vai estrear como veterano, entendeu? Afinal de contas, sertanejo velho, calejado, acostumado com o sol do sertão, e principalmente na lida disso que Vossa Excelência tão bem começa a tocar aí. Então, não fala de ouvir falar, nem fala, inclusive, sem viver. Não fala desse assunto sem ter passado a experiência. Aqui eu estou com 2 companheiros da Bahia, Antônio Brito, nosso companheiro, inclusive, um dos brilhantes deputados nessa casa da área da saúde, e João Carlos Bacelar, que também está estreando aqui no Congresso Nacional, que eu tive a oportunidade de dividir as tarefas ali na Câmara de Vereadores de Salvador, a Câmara de Vereadores, de 1993 a 1996, portanto, já estamos bem passados. Mas, meu caro senador Otto, tem uma coisa importantíssima aí que Vossa Excelência levanta. O debate terminou sendo da transposição sem exatamente ir na raiz do problema. Quem se levantava contra isso, eu me lembro, inclusive, que eu sofri muito, porque nos diziam assim, ó, tá, vocês estão contra porque os baianos não querem liberar água para o Nordeste setentrional. Não era isso. Eu comentava agora há pouco aqui com o deputado Antônio Brito e o deputado João Carlos Bacelar,
que na época, inclusive, eu cheguei a fazer estudos, inclusive para mostrar que, do ponto de vista até da hidroeletricidade, a gente ia cometer erros. Cometer erros. Essa eletricidade, você não armazena, você armazena água. É a água que se guarda. E nos períodos, inclusive, de mais assim, longa estiagem, a manobra do lago é que determina para você fazer o manejo do uso devido, correto dessa água e, consequentemente, geração de energia. Ora, se a gente criou saídas, mas não resolveu o problema da porta de entrada, como disse muito bem Vossa Excelência, as nascentes, eu conheço o Santo Onofre, citado aí por Vossa Excelência, de andar inclusive a pé no Santo Onofre. Ali de Paratinga até lá, chamada a gente entra ali em Volta da Serra. Exatamente. Fiz ali várias mini barragens, com os mandatos aqui, junto com a Codevasf, andava ali a pé. Ali de um lado e de outro tem pequena propriedade do lado de Santo Onofre. São 70 quilômetros, mais ou menos, adentro. E aquilo seca de a gente andar no rio. Então, portanto, isso eu estou falando de um grande afluente. Grande afluente. Agora, se eu não resolvo esse problema... Que foi perene, que hoje é temporário. Temporário. Hoje, eu vou até brincar lá, que o Santo Onofre agora virou um riacho. Riacho. Então, essa coisa é importante para a gente alimentar esses afluentes, para a gente criar uma iniciativa. E aí eu quero citar um exemplo, pegando, vou encerrar o que Vossa Excelência falou. Tem um agricultor chamado Vitu, ali no Vale do Santo Onofre, que produz o queijozinho dele, tem as vacas. Aí Vitu me dizia assim: Pinheiro, quando eu era menino, meu pai me levava para a beira do rio, para a gente exatamente desmatar na beira do rio, para fazer a roça na beira do rio, que era o lugar mais apropriado para pegar ali a irrigação. Hoje eu estou levando meu filho para dizer a ele que se a gente não plantar ali na beira do rio, para a gente botar a mata ciliar de volta, nós não vamos continuar aqui produzindo, nem tampouco tirar da agricultura de subsistência. Então, na realidade, esse não é um debate qualquer, não é um debate só de transposição. Transposição de água é uma coisa normal. A água que nós bebemos em Salvador, meu caro senador Otto Alencar, é transposta. Transposta agora. Pera do cavalo. Pronto, mas não é assim que a banda toca. Tem uma hora que seca. Então, portanto, o primeiro debate é a revitalização, cuidar das nascentes, trabalhar a integração de bacias, que é outro tema importante, para depois você ver como é que nós vamos chegar na transposição e canais de irrigação. Eu não posso transpor o que não tem capacidade sequer de alimentar ali, quanto mais avançar desse porte. Então, portanto, é correto fazer a transposição, mas é correto fazer esse espaço, tomar conta desse espaço que Vossa Excelência levanta tão bem na tarde de hoje aqui no Senado. Senador Antônio Carlos Valadares. Senador Otto Alencar, Vossa Excelência dá início aos seus trabalhos no plenário desta Casa, acertando em cheio no tema escolhido para a inauguração dos seus pronunciamentos. O Rio São Francisco, de fato, o Rio da Integração Nacional, tem um papel importante na realização do desenvolvimento em vários estados do Brasil. Ele é banhado por 9 estados, inclusive os nossos estados se integram através das águas do Velho Chico. Certa vez, quando foram iniciadas as tratativas para a elaboração do projeto de transposição do Rio São Francisco, nós apresentamos aqui a chamada PEC da revitalização do Rio São Francisco, criando um fundo para a manutenção, para os investimentos visando esse projeto de revitalização antes da transposição. O Senado Federal respondeu positivamente, aprovou por unanimidade essa proposta. Ela foi para a Câmara dos Deputados, passou lá 6 anos, ainda está lá, dormitando nas gavetas da Câmara dos Deputados. Esse fundo iria, sem dúvida alguma, proporcionar a segurança, a garantia de que a revitalização tão sonhada e tão necessária
seria realizada. Então, essa PEC ainda se encontra lá na Câmara dos Deputados. O último relator foi o deputado federal de Pernambuco, Fernando Ferro, do Partido dos Trabalhadores, que empreendeu um bom trabalho, mas não pôde levar à frente por causa da resistência do governo em dizer que a criação de um fundo de apenas 1% ou 2% iria impactar as contas do governo. Que eu considero uma justificativa totalmente desarrazoada e desnecessária. Posso dizer a Vossa Excelência o seguinte, que o Senado Federal ganha muito com a sua presença aqui, pela sua experiência, pelo seu passado, homem que ocupou todos os cargos mais importantes da Bahia, inclusive do vice-governador, de secretário de Estado, de presidente da Assembleia Legislativa. Então, Vossa Excelência traz uma bagagem, de tal forma que aqui com Vossa Excelência nós iremos aprender. Vossa Excelência não tem nada o que aprender aqui, porque já vem com o conhecimento que foi edificado ao longo de sua vida, com muito esforço, com muito brilhantismo, com muita ética, com muita decência, inclusive passando como passou pelo Tribunal de Contas do município de Salvador. Por isso, meus parabéns, que Vossa Excelência continue nesta luta. E Vossa Excelência sabe, contará com esse sergipano que ama também a Bahia. Bueno, eu queria agradecer a meus dois conterrâneos, o Walter Pinheiro e o senador Antônio Carlos Haddad, baiano e sergipano. Nós somos irmãos, né, separados só por uma fronteira pequena ali, mas tenho uma admiração muito grande pelo povo sergipano, senhor presidente. Então, como eu falava, hoje o Lago de Sobradinho tem apenas 18% da sua capacidade, que vai dificultar, inclusive, a geração de energia elétrica nas hidrelétricas. São 6 hidrelétricas que nós temos lá na região. Então, o Rio São Francisco está ameaçado de, dentro de 20 anos ou 30 anos, de ser, repetindo aqui, mudando das montanhas de Minas e falando de Drummond, um retrato na parede. E, como falei, no estado da Bahia, nós temos já 4 rios importantes que são caminhos de areia e não vejo outra solução senão investimentos da Codevasp para a recuperação desses rios. Hoje eu estou trazendo um diagnóstico que podia falar sobre essa situação por mais 20, 40 minutos, mas vejo que o meu tempo está se esgotando. Eu queria agradecer aos apartes e também dizer que a seca não me assusta, porque eu nasci na seca, lá no interior da Bahia, no município de Rui Barbosa. Mando um abraço para meus conterrâneos lá de Rui Barbosa. Então, a seca não me assusta, mas me assusta muito o que pode acontecer com as futuras gerações de todos os estados brasileiros se não houver uma ação eficiente do governo federal para a revitalização das nascentes, de preservação, inclusive, da Mata Atlântica. Eu não quero aqui ser o profeta do Apocalipse e dizer que nós vamos ter grandes problemas já imediatamente, mas do ponto de vista imediato, de longo prazo, nós vamos ter. E o Rio São Francisco já fez muito pelo Brasil. Abastecimento humano, animal, irrigação, as hidrelétricas, fez muito pelo Brasil. Mas aqui, plagiando o Alain Domé, ele diz aqui no livro dele o seguinte, que os generosos sempre fazem mais pelos outros do que por si. E o Rio São Francisco já fez muito pelo Brasil, pelo Nordeste, e o Brasil ainda não fez nada que deveria fazer pelo Rio São Francisco, que é uma pena isso, mas chama a atenção do governo federal da responsabilidade de fazer imediatamente a revitalização completa do Rio São Francisco. Voltarei a essa tribuna tantas vezes quantas sejam necessárias, não só para mostrar o diagnóstico, como também, ao lado dos senadores aqui, estabelecer um tratamento que possa realmente ser pragmático e ser de solução para o Rio São Francisco. Muito obrigado. Bem, senador Otto Alencar, os cumprimentos pelo pronunciamento, estreia na casa. À distância, eu tive a alegria de participar da sua campanha. Passamos a palavra nesse momento